Olá, meu nome é Tears. Eu sou a Luísa, nós somos estudantes de pedagogia e estamos aqui hoje com a Lívia Bevilacqua. A Lívia é pós-graduada em Psicologia do Sono e atua atualmente na clínica, junto com a mãe dela, a clínica Reconnect. E ela trabalha com o público infanto-juvenil. Quer falar mais alguma coisa sobre você? Não, é só isso, realmente. Eu já atuo com crianças, adolescentes e jovens, né? Mas ainda atuo bastante no sono, né? Como parte da terapia. Alguns casos necessitam mais, outros menos. Mas não atuo mais numa clínica específica do sono, como eu atuava há 2 anos atrás. Hoje a gente está aqui por conta mais do congresso que teve aqui na Unifunvic, que foi também baseada sobre a neurociência, né, e tudo que gira em torno dela. E você deu uma palestra sobre a psicologia do sono. Quer contar alguma coisa que teve lá? Você pode trazer para cá? Lá a gente abordou bastante. Eles queriam entender um pouquinho sobre a questão o que o sono poderia gerar nos transtornos mentais, né? Poderia ser um causador, ou então dentro do transtorno ele afeta, ele pode piorar, né? E aí eu trouxe alguns aspectos dessa infelizmente atua assim, né? E ele pode piorar bastante o sono. O transtorno de ansiedade principalmente, ele afeta diretamente no sono. E o sono também, você pode não ter transtorno nenhum mental, né? E o sono pode sim gerar algum tipo de transtorno. Não somente, não isolado, né? Tem dificuldade de dormir isoladamente e tem algum tipo de transtorno. Não, mas contribuindo ali junto com outros sintomas, ele pode sim ocasionar um transtorno. Então, o sono ele pode ser o gerador de algum transtorno? Pode. Ele pode contribuir junto com outros, né, sintomas. Bom, sobre o sono, assim, muita gente tem o hábito de almoçar e tirar aquele cochilo, assim, depois do almoço. Sim. O dormir depois do almoço, ele afeta alguma coisa? Ele traz alguma coisa negativamente? Ou é uma coisa boa que as pessoas... Então, é muito importante você ter uma rotina, né? Então, assim, ter um horário para você comer, mesmo que seja mais tarde ou mais cedo, você conseguir estabelecer ali um tempo para comida. E, sim, é importante tirar um cochilo. O problema é na quantidade de tempo que esse cochilo acontece, né? Então, na verdade, os estudos mostram que a partir de a latência do sono, que é aquela primeira fase do sono bem inicial, que você ainda está um pouco acordada, você ainda ouve, ela dura no máximo 30 minutos. Em muitos casos, bem menos. 5 minutos já está no sono, nas outras fases do sono. Mas, na maioria das vezes, pode acontecer de ir até 30 minutos. Então, o ideal é que você tire o cochilo nesse período. Porque se você tirar um cochilo mais do que esse tempo, você acaba entrando na fase profunda do sono. E é uma fase que você não pode cortar abruptamente. Entende? Se você corta de forma assim rápida, na metade ou no início desse sono profundo, ele acaba gerando muitos malefícios. Você vai passar o dia bem cansada, aí você fala assim, nossa, mas eu dormi, tô cada vez mais cansada. Exatamente por isso, porque não ajuda. Agora, esse sono de cochilo ali pós-almoço, ele não restaura nada, ele ajuda ali, talvez, né, na digestão, ajuda um pouquinho, ele também ajuda a energizar, na atenção, na concentração, que às vezes na metade do dia a gente já não está mais tão concentrado, ajuda nesses aspectos. Mas um sono restaurador, ele acontece com mais tempo, né? E entrando nesse do sono profundo, as fases do sono quais são? Então, nós temos 4 fases do sono. A primeira fase, que é essa que a gente falou, de um início do sono, em que você ainda está em atividade cerebral, você está ouvindo, às vezes você pode até falar, né, mas aí entra em alguns tipos de transtornos do sono, como, né, o sonambulismo, né, alguns movimentos e tudo. E aí nós temos a segunda fase que já está caminhando para o sono profundo. O sono profundo, ele é muito restaurador. Eu até falei bastante disso na palestra, porque é onde você restaura bastante parte da sua energia, da sua memória, consolida um monte de coisa daquilo que você aprendeu durante o dia. E assim, é muito bom mesmo. Até para que você consiga acordar no dia seguinte. Se você não entra no sono profundo, você acorda assim, extremamente exausta, como se você não dormiu. E depois do sono profundo a gente vai para a fase do sono REM. A fase do sono REM não é uma fase longa, mas é uma fase muito importante também,
porque ela tem atividade cerebral e ela também entra nesse lugar de restauração, só que é um outro tipo de restauração de sono. Ele não restaura a sua energia como sono profundo, ele restaura os aspectos mais fisiológicos do sono, ele restaura questões mais fisiológicas do seu corpo, e a gente consegue perceber a pessoa que está no sono REM, ela treme o olho normalmente. E aí, depois ela para. Então, até não é bom acordar a pessoa quando ela tá tremendo. Às vezes a gente fica meio assustada, né? Será que ela tá sonhando? Não é bom acordar, porque você vai estar interrompendo o sono REM, que é muito importante. Então, essas duas fases, se você acorda, não é muito bom. Nem no REM e nem no sono profundo. Aí, o 1 e 2, a gente pode acordar que tem ali uma atividade cerebral, consegue voltar a dormir bem. Entendi. Nesse aspecto, assim, de acordar, você falou que é importante dormir bem para acordar disposto. Acordar com despertador traz algum malefício? Porque eu já ouvi gente falando que faz mal acordar com despertador, mas eu acho que é o que todo mundo usa, né? Não faz mal, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a rotina tem que ser o mais adaptado possível, essa coisa de muito ideal, às vezes a gente não consegue cumprir nada. Então a gente precisa sim ter uma rotina real, uma rotina ali que é possível seguir. E o despertador é óbvio, na maioria das pessoas usam, né? É muito difícil a pessoa que consegue ali ter aquele relógio, a gente fala que é um ciclo circadiano muito marcado, porque é uma pessoa muito condicionada. E aí, né, muito habituada, provavelmente pessoas mais velhas acabam gerando isso. Então, normalmente a gente precisa do despertador. O que faz mal é o excesso, né, de despertadores. Então, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada meia hora. Por quê? Porque você tá, naquele tempo que você deveria estar dormindo, você está interrompendo, você não está dormindo nada daquele tempo ali. Você está 1 e 2, 1 e 2, você não está produzindo sono nenhum. Você acha que você está dormindo, mas você não está, entendeu? Entendi. É verdade sobre o ciclo do sono que a gente vê por aí na internet de interrompê-lo? Sim, exatamente isso que eu estava falando das fases do sono. A gente faz um ciclo do sono a cada 4 comprimentos dessas fases, né? Então a gente cumpre uma fase, 2, 3, 4, cumpre um ciclo. Em média a gente faz 5 a 6 ciclos. E aí a pessoa que dorme pouco, o que ela faz? Ela não cumpre esses 5, 6 ciclos e aí ela não dorme a necessidade que ela precisa. Cada ciclo pode durar em torno de 1 hora, em torno de 1h30, e cada fase também tem ali o seu tempo ideal, sendo que o sono profundo é o que mais dura, assim, a gente passa mais tempo no sono profundo. Então, a gente cumpre ciclos e ele é muito importante. Na verdade, quando a gente faz o exame, né, do sono, polissonografia, ele mede exatamente isso, como que está sendo seus ciclos de sono, onde você está cumprindo, que fase, quanto tempo você faz em cada fase, o que você está fazendo nas fases, quais atividades estão tendo no seu corpo internamente, e é isso. Interessante. Esse exame é literalmente dormir. A clínica que eu trabalhava, ela tinha esse espaço, né, para dormir. Então a pessoa passava ali à noite, pernoitava, e aí ela passava por vários eletrodos, assim, como é que a pessoa dorme? Dá pra dormir? Dorme, porque tem alguns casos, a maioria das pessoas que vão lá tem problemas de sono. Então elas já fazem uso de medicamento para dormir. Então aí a pessoa já vai tomar o remedinho dela, aí tem ali um enfermeiro que passa durante a noite. Muitos usam CPAP, que é um aparelho, né, que fica aqui em relação ao ronco, ajuda no ronco. E é isso, então é incômodo, mas dá pra dormir, né? Muitas pessoas relatam, tipo, eu durmo bem, mas quando eu fiz a polissonografia eu dormi muito mal. E as pessoas às vezes falam o contrário, tipo, dormiram super bem, mesmo não dormindo bem em casa. O medicamento lá na hora, ele não afeta? Então, na verdade, a pessoa ela quer medir o sono como né? Na polissonografia, em alguns casos, o médico faz o pedido do exame, sim, para ver a pior, né, qualidade do sono dele ali. E aí, de fato, ela não pode tomar medicamento, mas é muito ruim para a pessoa que já faz uso, você simplesmente falar, olha, hoje você não vai tomar medicamento. Sim. Então, ele toma normalmente, até para ver como o que acontece no sono dele no dia a dia. Em alguns casos, como eu falei, o médico pede, mas aí é mais para alguma coisa em específico que ele quer descobrir, então não tem problema nenhum tomar o medicamento. Tá? É o ideal, na verdade, porque você tome, é o que você toma durante o dia. Você só não pode tomar, vamos dizer, vou tomar um Dramin para dormir aqui. Você só não pode tomar porque você está fazendo o exame, mas se você faz uso diário, não tem problema nenhum. A questão do medicamento, né, diário. A pessoa que toma medicamento que o psiquiatra direcionou para ele tomar. Ou seja,
até que ponto ele é ideal para a saúde, até que ponto que ele afeta o sono. Dependendo né, alguns transtornos, sim, vão indicar alguns tratamentos que, infelizmente, o efeito colateral é o sono, né? Acaba atrapalhando muito o sono. Não sei se é exatamente isso que você está perguntando. Então, por exemplo, eu tenho depressão, e aí eu vou tomar um tipo de medicamento, né, psiquiátrico, que pode, sim, um dos efeitos colaterais é interferir no meu sono. Uma das coisas, você vai ter que ter contato direto com o médico, porque você tem uma tolerância, né? O indicado é que você tenha 20 dias ali tolerando esse efeito colateral, porque depois ele é amenizado e aí o efeito que a gente quer acontece, né? E aí estabiliza. E normalmente é essa fase, né? Que a pessoa tem que passar por isso. Mas, em alguns casos, passa 20, 30, 40 dias e a pessoa acaba gerando mesmo insônia por causa desse medicamento. E aí ele tem que ser trocado, ou a dose diminuída, e aí é o psiquiatra que vai avaliar, né? Mas em relação a medicamentos do sono, sim, num caso de tratamento, é ideal que a pessoa tome um medicamento, a não ser que ela venha direto tratar somente um emocional que esteja causando uma insônia, por exemplo. Aí ela vem só com o psicólogo e aí a gente também vai pensar ali junto se também não seria importante naquela fase que ela está muito instável emocionalmente não tomar um medicamento também, às vezes pode ser. Sim, porque hoje em dia, né, as pessoas hoje, a maioria delas tomam remédio para dormir, Sim. né? Só que daí, às vezes, os remédios que elas tomam para dormir, alguns não são controlados, né? Então eles compram diretamente na farmácia, dependendo do remédio, ou outra pessoa pega para eles. Tem né? os Dramin da vida, relaxante muscular. Isso. Ou seja, tem alguns remédios que eles passam só para o imediato, quando você está com uma crise de ansiedade, por exemplo, não consegue dormir. Aí você toma aquilo ali, por exemplo, o Ancitec, né? O Ancitec, você tem que tomar ele e não pode ir para lugar nenhum mais, porque senão é capaz de dormir onde você está. Não é verdade? Tem Ou seja, vários efeitos, né? isso pode tornar um vício também, Sim, ou não? Sim, porque o efeito hipnótico ele atua exatamente nessa compensação do cérebro, né? Então, os remédios que são para dormir, eles têm esse efeito hipnótico, né? Um sonífero ali que relaxa o seu corpo, faz você querer, né, realmente meio que te desmaia, né? Meio que obrigatório, né? A pessoa que está com insônia, ela não consegue, por mais que ela esteja com muito sono, ela não consegue dormir, porque muitas vezes é causado pela mente mesmo, né? Então, esse remédio, ele desliga a mente da pessoa, é como um desmaio mesmo, mas claro que programado dentro do correto, né? E aí, nesses casos, é perigoso não ter ali um auxílio, na verdade, é muito importante um acompanhamento psiquiátrico, não pode se tomar nenhum tipo de medicamento para sono, para dormir, se não for com um psiquiatra, porque daí entra naquele lugar da compensação. Sim. Né? O hipnótico, ele relaxa o corpo, ele faz você chegar no lugar em que você quer, porque você não tá dormindo faz tempo, o que você quer? Tudo que você quer é desmaiar na cama. E aí o remedinho vai lá e faz isso por você. E aí não tem ninguém te acompanhando. Sim, pode virar o vício. Mas se ele for acompanhado com um psiquiatra, tudo certinho, e né, não sair desse acompanhamento, às vezes a pessoa vai, pega a receita e não volta no psiquiatra, e aí ele precisa voltar, porque ele precisa ser acompanhado nesse tempo que ele está tomando, o que está acontecendo, quais estão sendo os efeitos, está tendo melhora, se não, só está dormindo, mas e aí, se não toma remédio, não está conseguindo, porque o importante é que você chegue em algum lugar que você elimine o remédio depois de um tempo, né? É apenas ali, vamos dizer, uma muleta química para que o seu organismo depois comece a produzir aquilo sozinho. O ideal é que você produza os hormônios necessários e tudo o que for necessário para que você durma, né? A psicologia do sono e o meio natural, né? Atividade física, alimentação, né? Todas essas questões. Como que vocês trabalham isso? Super, é um super aliado dentro de consultório, assim, quando a gente trabalha com pessoas, né, que estão passando por tratamento do sono, a rotina. Então, a primeira coisa, inclusive, a primeira sessão é o ajuste da rotina. Então, a pessoa passa a rotina atual dela, aí eu levo a rotina ideal, que é a rotina que a gente almeja chegar, e a gente chega, faz uma combinação dessas duas e vai para a rotina ali que eu chamo de rotina real, que é como aquela que ela tá hoje, mas que a gente sabe que não é boa, e também incluindo gradativamente algumas coisas. Então, é super importante que tenha todos esses aliados, atividade física, uma boa alimentação, tudo isso, inclusive eu falei na palestra, é uma combinação, assim, uma coisa está intimamente ligada com a outra, totalmente, elas se cooperam, sabe?
Não tem como você ter um bom sono porque e não ter uma boa alimentação. Eu tive uma experiência disso, por exemplo, né? Quando eu comecei a fazer atividade física, eu tive um condicionamento melhor, certo? Um condicionamento melhor. Mais disposto, né? Ou para dormir até mesmo. Ou seja, melhora muito mesmo essa parte. Sim. A gente vive no real isso, né? Praticamente, que a vida nossa é tudo corrido. A gente não para nem um minuto. Aí quando para, parece que dá a gente parece que não sabe o que faz. E quando você começa a fazer atividade física, aí você começa a sentir já os sintomas. E é bem rápido os sintomas na questão de você fazer atividade física, né? Alguma coisa. E o funcionamento de você dormir ou não. Quando a pessoa faz educação física, por exemplo, academia, né, ela tem um funcionamento melhor, físico melhor, e ela consegue dormir melhor. Sim, com né? certeza. Até falando simplesmente, né, da forma mais chula, mais básica possível, só pelo gasto de energia. Sim. Pensa que você tem um cofrinho ali. As moedinhas são as suas energias. Você coloca ali todos os dias que você dorme, você deposita, sei lá, 10 moedinhas. Se você não gasta aquilo ali, como é que você vai querer repor de novo? Você precisa gastar. Então, a academia, a atividade física no geral, ela tem um gasto de energia muito bom para o corpo. Fora que a liberação de um monte de hormônios que contribuem com os hormônios também que a gente tem ali na liberação do sono, né? Então, uma coisa é totalmente interligada e muito importante a barulho. Mas essa atividade física, ela tem horário para acontecer? Porque, assim, eu, pelo menos, eu funciono melhor na atividade física de manhã, porque de noite, se eu fizer, eu sei que eu vou demorar mais para dormir. Lembra que eu falei da rotina ideal? O ideal é que você faça, assim, o seu gasto energético do dia, mais no período da manhã e da tarde, início da tarde. Por quê? Porque ali, durante o período de fim da tarde e início da noite, é o momento em que você vai começar a trazer a memória de que você quer dormir. E muitas vezes aquela agitação do dia, como vocês falaram, aquela correria, não sei o que, tem tal atividade, tal coisa, trabalho, não sei o que, você acaba, infelizmente, camuflando pro seu corpo que você não tá cansado. E aí você vai nessa rotina, assim, e muitas vezes você vai deitar para dormir e não bate aquele cansaço. Então, o ideal é que você gaste aquela energia ali nos períodos mais durante o dia, assim, que tá claro, para que quando chegar à noite você comece a produzir atividades menos intensas, mais relaxantes, é o ideal. E o ideal é assim, toda pessoa ter 8 horas de sono, ou isso também varia da rotina de cada um? O ideal é que todo ser humano precisa cumprir de 7 a 9 horas de sono. Então, claro que tem pessoas que cumprem 7, tem pessoas que cumprem 7 horas e meia, 9. Cada um tem ali, dentro daquela faixa ali, que pode cumprir. Fora isso, é privação. Então, eu dormi 6 horas, 1 hora de privação. Eu dormi 5 horas essa noite, 2 horas de privação. Então, você vai contando desse jeito. É assim que a gente conta. Nos testes psicológicos do sono, a gente sempre conta esse tipo de coisa. E aí, tem também o excesso. Né? As pessoas falam assim, então quanto mais eu dormir, melhor né? Tô ali, repondo minha energia. Não. Você não pode cumprir mais de 6 ciclos por noite. Se você cumpre, você também está gerando excesso de sono e isso também gera sonolência diurna. Porque a gente acha que quanto mais a gente dormir, melhor pelo contrário, se você cumpre a privação ou se você faz um excesso, todo excesso, toda privação vai gerar algum resultado ruim no seu corpo. Você está fazendo mais do que você deveria ou menos do que você deveria. E aí o seu corpo vai cobrar aquilo, entendeu? Porque tudo é moderado, né? Praticamente tudo tem que ser moderado. Para criança e para adulto é indiferente. Não, cada fase tem um ideal. Por exemplo, o bebê é de 18 a 20 horas. Ele dorme muito, muito, muito mesmo. Então, ele precisa desse sono. O bebê ele não pode, por exemplo, ficar mais de 1 hora acordado. Né? O bebê recém-nascido ali, aí a gente vai falando aí, talvez, até os 6 meses, ele consegue mais, isso vai evoluindo. A criança, o ideal é que ela fique de 12, 10 horas ali na noite, e o adolescente já vai diminuindo isso. O problema é que o adolescente ele entra muito na fase vespertina. Por mais que ele seja uma criança matutina, normalmente a criança matutina, o que é isso? Tem facilidade de acordar cedo e dormir cedo. Criança, por exemplo, não cedo, né? E aí o adolescente entra numa fase oposta. Ele quer dormir tarde e acordar tarde. E aí
é comprovado cientificamente que ele necessita disso. E até alguns casos, alguns países, como os Estados Unidos, eles cumprem certinho. Por exemplo, o adolescente precisa acordar mais tarde. Aí as aulas de manhã são a partir das 10 horas da manhã. Aqui são 7. E aí o adolescente no primeira aula provavelmente nem tá ali. Eu adoro dar aula primeira aula. Tá todo mundo dormindo. Tranquilo. Não é? Tá tudo relaxado. O Mas Instituto do Sono aqui do Brasil já entrou como petição para que as escolas comecem mais tarde. Mas porque quando chega 10 horas, aí aqueles que chegaram quietinhos já tá já agitado. Aí quando chega meio-dia, nossa, aí já era. Grau, Depois de né? uma educação Depois do física. lanche. seria essencial se tivesse educação física já no início das aulas, sabia? Não é verdade? Dá uma acordada. Sim. Pro adolescente, ele vai acabar podendo até sofrer algum tipo de acidente, porque ele vai estar realmente... Também. O corpo dele não vai estar ali, né? Ele vai estar, assim, bem ainda com bastante sono e tudo isso. A sonolência é uma das coisas, é desatenção, concentração, falta de concentração, pode sofrer acidente por conta disso. Então, o ideal seria ali na segunda aula, talvez a partir de umas 9 horas da manhã. Aí seria legal a atividade física ali naquele horário, porque daí eles já têm um bom gasto de energia e aí provavelmente vão ficar agitados por algum tempo, mas depois baixa. A questão da lentidão, né, de pensamento. Pode ser também. O sono afeta muito essa eu questão. não digo que é a única causa. Sim, mas tem que afeta ser bastante. investigado. Mas Talvez. muitos casos, sim. É uma reflexão, na verdade, que vem de uma falta de sono, uma má qualidade do sono. Você tinha falado que na clínica, quando eles vão fazer o exame, alguns usavam aquele aparelho pro ronco. O fato de roncar, tem alguma coisa ligada, assim? Porque já aconteceu, tipo, tá cansado, daí chega em casa e dorme roncando. Tem alguma coisa a ver, assim? O ronco, a apneia, né, como a gente chama, ele é, o que é? A obstrução das vias aéreas. Então, pode ser por diversos motivos. Você pode ter, né, nariz entupido, por questões fisiológicas, né, até um desvio de septo, várias coisas, né. Uma das causas, por exemplo, o bebê também, ele faz roncar porque relaxa os músculos da face e aí acaba obstruindo, né, as vias. Tem várias coisas que pode fazer roncar. E a pessoa pode ter apneia crônica, né? E aí ela tem que ser tratada. E normalmente o tratamento faz uso do CPAP. É um aparelho bem chato. Hoje em dia está mais atualizado, mais tecnológico. Antigamente era um negócio gigantesco na sua cara. E um fio, assim, ligado. Por que ele muda? Ele muda a pressão do sono, né? A pressão, ele altera várias coisas. Então, ele precisa ter uma conexão ali com o aparelho. E era horrível. Hoje já tá um pouco mais, parece aquela máscarazinha de oxigênio, sabe? Hoje já tá um pouco mais, assim, tranquilo de se usar. Porque a apneia ela é muito ruim. A apneia ela gera diversos despertares durante a noite e aí vai dar aquela privação de sono. Então a pessoa acha que ela tem 8 horas para dormir, nossa, tranquilo, 8 horas, tranquilo. Só que aí ela tá tendo vários despertares por causa da apneia. Porque você para de respirar por algum tempo. E aí o corpo entra em alerta. E como que ele vai continuar dormindo? Como que ele entra em alerta e tá tudo desligado? Sim. Então ele liga tudo. Então você tem aqueles micro despertares que na somatória geral provavelmente vai causar uma privação de sono e aí leva para uma sonolência diurna. Fora que gera um incômodo pro parceiro, né? Por conta do barulho, então não é legal mesmo. A apneia tem tratamento, sabe? É muito importante que você faça. Até para sua qualidade do sono mesmo. Qual é a estratégia que você tem, assim, né, da questão da pessoa quando ela vai dormir, antes de dormir, quando ela começa a iniciar o sono, vem uma tempestade de pensamentos, sabe? Até que ponto ele é saudável ou não. Nem um pouco saudável. Nem um pouco. Ali a hora que você tem que dormir, você tem que estar relaxado, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Não dá pra você fazer tudo ali ao seu redor. Tá contribuindo com o relaxamento físico, mas a sua mente tá ali a 1000 graus. Você tá com o olho fechado, mas o pensamento tá ali, correndo. 6 horas do dia seguinte. Isso. É uma das causas da insônia. Sim. É a ansiedade, né, pré-sono. E esse pensamento acelerado é necessário fazer tratamento psicológico, né, identificar a raiz desse pensamento, enfrentar, daí precisa realmente de um respaldo.
e aí você precisa tratar individualmente para que você não tenha essa consequência do seu sono. Porque assim, pensa, o seu dia tá, falando como psicóloga agora, né? Somente psicóloga, não pensando no sono. Mas o seu dia é super corrido, só que você não tem tempo pra pensar. Você até pensa, mas você não percebe. É algo automático. Seu dia é no automático. Seu dia tá ali, você tá dando aula, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você não tá vendo. Aí você vai na academia, não sei o quê. Daqui a pouco, quando você para, é o momento que o seu corpo consegue prestar atenção. O quanto você tá agitado, o quanto você tá pensando, o quanto alguma coisa realmente te doeu naquele dia. É quando você consegue pensar. E aí, normalmente, ele pode gerar uma associação, né? O sono, a gente trabalha muito por associação, o corpo, né? Então, infelizmente, ali, antes de dormir, se você pensa muito, você pode gerar uma associação e, ao deitar, você já começa a pensar. Só por essa associação comportamental mesmo. Ou, às vezes, por uma questão psicológica, precisa de tratamento, sabe? Então, o ideal é que você tente relaxar sua mente, não pensar tanto. Fala, isso eu resolvo amanhã. Quando eu acordar, quando eu tomar meu café, depois disso eu vou resolver. Então, né, vamos dizer assim, em muitos casos não é isso que resolve. Sim. Em muitos casos precisa mesmo de um tratamento especializado para trabalhar com ansiedade. Porque as pessoas gostam de resolver na hora, né? Tipo assim, eu tenho que resolver hoje, Sim. porque já tá tudo certo. Eu não vou ficar pensando nisso. É tipo assim, né? Mas não é assim, né? Bem, o dia a dia não é realmente assim. Às vezes a gente tenta resolver, mas não resolve. Não é. E aí vem todos esses pensamentos. Sim. Então, é um trabalhar que você pode não necessariamente buscar um tratamento psicológico, mas pode sim começar a trabalhar com a sua mente. Tipo, não é a hora que eu vou pensar nisso, hora de conta não se pensa antes de dormir. Conversar coisa séria que preocupa, não é a hora de... Não assistir televisão, né, de noite. Tem todas O essas celular Ajuda, também né? Celularzão, até meia-noite, mexendo. Qual o ideal, assim, tipo, não sei se você tem isso, mas tipo, até que horas você tem que mexer no celular pra depois se deitar? Porque, eu não sei vocês, mas eu chego na minha casa, deito na minha cama, fico no celular até pegar no sono. É normal. A maioria das pessoas são assim. E aí a gente fala para evitar a atividade eletrônica, qualquer dispositivo eletrônico, seja televisão, computador, celular, 1 hora antes do sono. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Difícil. É a parte mais difícil, mas olha, tudo é hábito. Tudo é hábito. Se a gente tira 1 hora, quando você coloca, você fica estressado, você não quer aquilo, entendeu? Se você cria o hábito de que 1 hora antes você para e faz qualquer outra coisa que não promova uma atividade cerebral intensa, por exemplo, ler, conversar, jogar um jogo de tabuleiro, Sim. alguma coisa assim, né? Que não envolva nada eletrônico, cria-se um hábito, e quando você vai ver, você não precisa mais daquilo. A gente, né, antigamente não tinha o celular, então a gente lidava bem, a gente só precisa disso hoje porque a gente criou o hábito de não precisa. E é claro, tá tudo ali na palma da nossa mão. Outra coisa que pode gerar esse pensamento acelerado à noite. Porque há um momento que eu paro pra responder todo mundo, e aí vem as preocupações do dia. Então, tenta fazer isso no período da manhã. Né? O melhor é ler livro, né? Porque daí você já dorme com o livro já cai, ler já e pronto. É melhor. A gente fala que é um passo muito ideal, realmente. As pessoas, o celular, ele se torna muito necessário no nosso dia a dia, é um ponto muito ideal. Mas aos poucos, às vezes você tira 1/2 hora antes, aí daqui a pouco você aumenta essa 1/2 hora para uns 40 minutos, sabe? E aí você vai, um dia ou outro eu precisei ligar o celular, eu precisei fazer tal coisa, eu precisei... Ok, mas assim, no geral, nos 7 dias da semana ali, você conseguiu 4, 5, tá ótimo, entendeu? O seu corpo já teve uma boa qualidade ali no sono, então tá tudo certo. O problema é aquela coisa, não consigo, então nem vou começar. Vou nem tentar, porque eu sei que não vai dar certo. É uma prática diária, né? Tem que fazer uma prática diária. Para que se torne um hábito. É uma rotina, né? Tudo a é gente precisa a rotina. seguir. Então, a gente queria te agradecer pela participação. Obrigada por ter vindo na palestra. Mas para quem não conseguiu assistir, que assista o podcast, porque foi muito interessante. Muito obrigada a vocês. Para mim foi uma honra, à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fechar, então, com Tem alguma coisa que uma indicação assim, sobre o sono. Eu acho que é isso que eu terminei falando de... leia, busque sobre higiene do sono, tem em qualquer lugar aí na internet, né? Tem para bebê, tem para a nossa fase, né, adulta.
busca o higiene do sono, mas pensa assim, se você conseguir colocar 1, 2, 3 coisas que são ideais para fazer para melhorar seu sono, e você consegue, é possível, faça, entende? Não vai do 0 pro 100 sem subir nenhum degrau, né? Vai subindo aos poucos e você vai vendo que é possível. Você vai melhorando tanto sua qualidade de vida, porque tá associado, para você melhorar seu sono, como a gente falou, tá intimamente ligado com outros hábitos saudáveis. E aí você vai melhorando uma coisinha, e daqui a pouco você não quer mais, sabe? Então eu falo por conta própria. Não tenho uma vida perfeita, muitas vezes não consigo, mas o que eu consigo, eu não abro mão. Eu falo, isso aqui eu não vou fazer, porque eu já sei o quanto isso me traz de benefício, então não abro mão. Eu acho que é isso, o quanto vocês conseguirem colocar aos poucos, mas pensando assim, que aquilo vai te trazer uma consequência boa, que nem academia, que você não vê aí seu corpo malhado na hora que você termina a atividade física, mas você sabe que você vai chegar lá, que você vai ter bons ali, hormônios produzidos no seu corpo. Então é isso, persista. Mesmo que seja 1, 2, 3 coisinhas que você mude. É possível, né? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada.